libertou, transformou meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Oh, Yahvé, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Sua nuvem é o sinal que está comigo. Seu fogo na escuridão me guia. Encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Oh, Yahvé, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, sobre as águas me guiou. Aleluia, aleluia. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, sobre as águas me guiou. Aleluia. Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida eu posso habitar. Jamais vou me esquecer, pra sempre vou cantar, que a morte foi vencida, o poder do seu amor. Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida eu posso habitar. Jamais vou me esquecer, pra sempre vou cantar, que a morte foi vencida, o poder do seu amor. Quem luta por mim e a vitória. Aleluia, aleluia. Fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia.
Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. E hoje eu queria deixar um texto com você, o texto que eu quero compartilhar com você. É o texto de Romanos, capítulo 7. E eu quero ler um trecho para você desse texto, que ele diz assim: eu não entendo o que eu faço, porque não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. E se eu faço o que eu não desejo, eu admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Porque no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Cara, se você ler essa carta aos Romanos, se você ler essa carta inteira, a Bíblia vai nos dizer que sobre o nosso estado antes de Cristo, a nossa condição antes de sermos alcançados por Cristo, antes de Cristo nos atrair para mais perto dele. E aí a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus, distantes por causa do pecado que habita em nós. Aí Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios que antes nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, estávamos separados de Deus, mortos em nossos pecados, na nossa maneira vazia de viver, na nossa maneira vazia de pensar, nos nossos comportamentos vazios. Nós estávamos mortos em nós mesmos, distante de Deus. E Paulo está falando exatamente isso nesse texto. Ele está dizendo assim: eu já fui vendido como escravo ao pecado. E agora, o que eu desejo fazer, eu não faço, mas aquilo que eu odeio, eu acabo fazendo. E o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Na verdade, é o pecado que faz em mim, porque é o pecado que está habitando em mim, que o faz. E aí Paulo chega até a dizer assim: no meu íntimo, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos membros do meu corpo, uma outra lei atuando em mim, que é o próprio pecado, guerreando contra a lei da minha mente. E aí, Paulo chega numa conclusão: miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo dessa morte? Cara, miseráveis homens que nós somos sem Cristo. É exatamente isso que nós somos. Sem Cristo em nós, nós estamos perdidos. Sem Cristo em nós estamos mortos em nós mesmos, em nosso próprio pecado. Porque nós não podemos salvar a nós mesmos, nós não podemos libertar a nós mesmos do pecado e da nossa carne, de ser dominados pela nossa carne. Nós estamos perdidos sem Cristo. Miseráveis homens nós somos sem Cristo em nós. Mas aí Paulo diz assim, no último versículo que eu li: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Cara, porque agora, aqueles que estão em Cristo, já não existe mais condenação para esses. Porque ele vai dizer, aquele que está em Cristo, ele tem o Espírito de Cristo. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito é o Espírito de vida. E ele vai dizer, o Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Esse Espírito Santo é que nos conduz a Deus. Esse Espírito é que inclina nossa mente, o nosso coração para Deus, para quem o Senhor é e para aquilo que Ele deseja de nós. Então é por causa de Cristo que nós somos libertos do nosso pecado, é por causa do que Cristo fez por nós, que nós somos libertos da nossa condição carnal e nós não somos mais dominados pela carne. Mas agora nós temos o Espírito de Cristo habitando em nós, nós temos o Espírito de vida habitando em nós. E esse Espírito é que nos liberta da lei, do pecado e da morte. E aí ele vai dizer lá no capítulo 8, que aquele que é dominado pela carne, ele tem a mente voltada para o que a carne deseja.
E quem é dominado pelo Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E a mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. E ela não consegue submeter à lei de Deus e nem consegue fazer e obedecer. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. E quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E aí ele fala no versículo 9, mas vocês não são assim. Porque vocês não são dominados pela carne. Porque o Espírito Santo habita em vocês. Cara, e se o Espírito Santo habita em nós, então nós somos dominados por este Espírito. O Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo, se você está em Cristo, se Cristo é o seu Senhor, o Senhor da sua vida, então o Espírito de Deus habita em você. Esse Espírito de vida. E é esse Espírito que nos conduz a Deus. E é esse Espírito que nos liberta de nós mesmos. E se nós estamos em Cristo, então nós não somos mais dominados pela carne. Nós somos livres em Cristo. Nós somos dominados pelo Espírito de Deus que habita em nós, que nos libertou de nós mesmos. Cara, isso é tão top, isso é tão maravilhoso, e é isso exatamente o que a Bíblia nos ensina e nos diz, porque se nós somos dominados pelo Espírito, então que a nossa mente precisa estar voltada para aquilo que o Espírito deseja, porque quem é dominado pelo Espírito tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. E aí, Paulo ainda diz nessa carta aos Romanos, no capítulo 6, que quando Cristo morreu, quando ele ressuscitou, ele não pode morrer outra vez, porque morrendo, ele morre para o pecado, mas vivendo, ele vive para Deus. E ele diz, considere vocês também mortos para o pecado e vivos para Deus, vivos para a justiça. Não entregue mais os corpos de vocês para instrumento da injustiça, antes entregue para instrumento da justiça. Sejam escravos de Cristo, sejam escravos da palavra de Deus. Cara, isso é tão massa, porque ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós fomos libertos por Cristo. Nós fomos alcançados pela graça de Cristo. Porque nós somos miseráveis por nós mesmos, nós não podemos salvar a nós mesmos, mas Cristo nos salvou e nos deu do seu Espírito. E é por meio desse Espírito que nós podemos nos achegar a Deus. E nós somos livres por causa daquilo que Cristo fez por nós. Livres para fazer a vontade daquele que nos libertou. Livres para inclinar a nossa mente, o nosso coração constantemente para fazer o que Deus deseja, o que o Espírito se agrada. Como Paulo diz lá nas Gálatas, ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, a gente não precisa mais se submeter a um jugo de escravidão, porque Cristo nos libertou para a liberdade. E aí, esse próprio Espírito, ele gera em nós o seu fruto. Porque o fruto do Espírito em nós são as evidências dessa salvação que Ele nos deu. O fruto do Espírito em nós são as evidências dessa liberdade conquistada por nós na cruz, em Cristo. Os frutos do Espírito em nós é a consequência, ou é as evidências daquilo que Jesus fez por nós e do que o Espírito faz em nós e através de nós. Por isso, que possamos entender isso nesse dia, que o Espírito de Deus vive em nós, Cristo nos libertou do pecado, nós já não somos mais dominados pela carne, nós já não somos mais escravos do pecado, nós somos livres em Cristo, somos libertos pelo Espírito de vida, que nos libertou do espírito da morte, da lei da morte e do pecado. E aquele que é dominado pelo Espírito, ele tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Por isso, volte-se para Cristo, volte a sua mente para o Senhor. Se andemos no Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se nós caminhamos pelo Espírito, vamos andar pelo Espírito. E fazer aquilo que agrada ao Senhor, ter o nosso coração e a nossa mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. Porque o Senhor nos libertou para sermos livres nele e para obedecermos de coração a palavra de Cristo. Por isso, eu quero que você guarde no seu coração isso hoje. E entenda no seu coração isso hoje. Que nós não poderíamos nos salvar. Nós estávamos escravos, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos e dominados pela carne.
E dessa forma nós não poderemos agradar a Deus, dessa forma nós não poderemos nos achegar diante de Deus. Mas o próprio Deus é que nos aproximou dele mesmo, nos dando Jesus. Por causa de Jesus, nós podemos nos aproximar diante de Deus. E por causa de Jesus, nós podemos nos aproximar e somos livres. Por isso eu quero que você entenda hoje que em Cristo nós somos livres para obedecê-lo. Em Cristo nós somos livres para não viver uma vida mais de escravidão do pecado, mas aquilo que Ele nos libertou para viver. Porque a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quero que você guarde isso no seu coração hoje. E lembre-se daquilo que Cristo fez por nós e do que o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele trabalha no nosso coração. Eu quero orar por você. Deus, obrigado, porque em Ti, Jesus, nós somos livres. Obrigado porque nós estávamos mortos. Obrigado porque nós estávamos perdidos. Obrigado porque nós estávamos distantes do Senhor. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos alcançou e que nos atraiu para mais perto de Ti. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós, pelo Teu Espírito que vive em nós e que nos libertou da lei do pecado e da morte. Obrigado porque somos livres em Ti e queremos viver para a glória do Senhor. Que o Senhor gere em nós a cada dia esse fruto do Espírito, a fim de que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Que a nossa mente seja voltada para aquilo que o Teu Espírito deseja. Que a nossa mente seja voltada para a Sua palavra, que o Teu Espírito incline sempre o nosso coração para a Tua palavra e para a Tua verdade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e pela Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto.